Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Uma ótima noite de quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2025. Estamos chegando ao Tacílio Júnior TV, na plataforma do YouTube. A gente vai fazer uma resenha bem descontraída, bem bacana, bem legal, falando do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos dar uma passada também na Série B, que já finalizou. Falaremos um pouquinho também da Série C e, consequentemente, da Série D, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Aliás, Libertadores e Sul-Americana, competições que já se finalizaram. A exemplo também, é claro, do Brasileirão da Série C, D e Série B. Mas, para a galera que nos acompanha, para o torcedor que gosta de futebol, futebol raiz, como a gente fala, né? A gente, lembrando que na Série D, foi uma competição que foram divididas aí vários clubes, né? E a primeira fase foi uma fase regionalizada, ou seja, o mata-mata começou aí a partir da segunda e, consequentemente, também a partir da terceira fase. E o legal da Série C, aliás, da Série D, 4 times vão ter o privilégio de jogar a Série C o ano que vem, 2026. Só lembrando que a Série C é o mesmo formato da Série B, né? É pontos corridos, joga todo mundo com todo mundo, aliás, divide em grupos, né? Então é uma competição que tem aí a sua durabilidade de 3, 4 a 5 meses, praticamente. Já a Série D, o time joga regionalizado, joga só dentro do grupo, né? Um jogo na casa, um jogo fora, e aí passou de fase, vai pro mata-mata. Então é um calendário bem mais curto, o Campeonato Brasileiro da Série D. Vale destacar que o campeão foi o Barra, de Santa Catarina, gente. Olha que legal. O Barra venceu a equipe do Santa Cruz. E um detalhe interessante, o Santa Cruz, a Cobra Coral, como é conhecida, equipe nordestina lá do norte, do nordeste do nosso querido Brasil, que um dia revelou aí o Rivaldo, né, para o futebol. Depois o Rivaldo brilhou aí no Mogi Mirim, do Mogi, ele percorreu o mundo, pentacampeão do mundo com a seleção do Brasil. E o Santa Cruz tem um detalhe interessante, foi um dos times que teve o maior número de público em seus jogos. E regressando, né, voltando. O Santinha que já esteve aí até na Série A, né, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, recapitulando, o Barra foi o campeão, o Santa Cruz foi o vice-campeão, a Internacional de Limeira, juntamente com o Maranhão, serão os novos caçulas da Série C no ano de 2026. Aproveitando até o ensejo aqui, mandar um abraço lá pro pessoal de Limeira, meu amigo Idemar Ferreira, grande narrador lá de Limeira, do Rádio Limeirense, e o seu pai, né, seu Edmundo, que é a voz metálica do rádio, né, do futebol, seu Edmundo, que narrou o título da Internacional de Limeira em 86, né, no Morumbi, contra a equipe do Palmeiras, a Inter, que era comandada aí pelo Pepe, né? Aquele título que ficou na história, o primeiro título aí de um time do interior de São Paulo, depois do Guarani, Inter de Limeira. Aí tivemos Bragantino, Ituano e assim por diante. Então tá de parabéns a cidade de Limeira, que terá um representante paulista, né? Na edição de 2026 do Campeonato Brasileiro, só que vai jogar a Série C, um calendário um pouquinho mais extenso. A Inter, que também no Campeonato Paulista aí fez campanhas regulares, conseguindo se permanecer. Então tá de parabéns aí o representante do futebol paulista. A gente vai dar uma passada, galera, na Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que na Série C também tivemos um paulista, né? Campeão. Parabéns à Ponte Preta, Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, a Macaca, que acabou sagrando-se campeã, vencendo o Tubarão, vencendo o Londrina na final aí por 2-0, e o Tubarão Londrina, que inclusive já foi semifinalista, né, do Campeonato Brasileiro nos anos 70, para quem não se lembra, o Londrina já foi acho que terceiro ou quarto colocado no Campeonato Brasileiro no final dos anos 70. E aí subiram juntamente com a Ponte e também com o Londrina a equipe do Náutico, comandada pelo Hélio dos Anjos, né, que é o rei do acesso lá do Nordeste, é um técnico super vitorioso pelos clubes que passou e tem uma identificação muito forte, né, com o Timbu, o Náutico, né? E o São Bernardo, o São Bernardo também chegando aí à Série C do Campeonato Brasileiro. O São Bernardo que manda os seus jogos no estádio 1º de Maio, um belo de um estádio lá em São Bernardo do Campo. Já estive lá narrando várias vezes em loco jogos do Campeonato Paulista e também até com a seleção paulista e brasileira de Master. Eu estive lá fazendo um Palmeiras e Corinthians uma vez, acredite se quiser, casa cheia, torcidas divididas naquela ocasião. Então estão de parabéns, né? Teremos 2 paulistas aí que vão jogar o Campeonato Brasileiro da Série C na próxima temporada, né? A Macaca, que não poderia ter saído da Série A, né? Caiu para a Série B. O futebol de Campinas teve aí um ano muito difícil esse ano aí de 2025.
e 25. Inclusive, o Guarani, acho que por 1 ou 2 pontos, o Bugre também não conseguiu o seu acesso. Ou seja, em 2026, a Macaca retornando para a Série B e o Guarani jogará a Série C no campeonato. É uma rivalidade gigantesca, né? Na cidade de Campinas. Caíram para a Série D, aí já tem rebaixamento, galera. Caíram só para refrescar a memória do torcedor mais apaixonado aí. O Tombense de Tombo, o Retrô. Produção, sabe de onde é o Retrô? Retrô é lá de Pernambuco. É uma equipe do interior do futebol pernambucano e que fez também um belo campeonato pernambucano esse ano, o Retrô. O ABC de Natal, que tem uma rivalidade com a América, né? O clássico lá de Natal. E o CSA de Alagoas, que também tem a sua rivalidade à parte com o CRB. Serão aí os novos caçulas, entre aspas, que vão jogar o Campeonato Brasileiro da Série D na temporada de 2026. Bom, vamos dar uma passada na Série B. Lembrando você que está acompanhando a gente aí, Otacílio Júnior TV, se inscreve no canal, dá um like na transmissão, vai espalhando pra galera, a gente vai ter muita coisa. Hoje é uma resenha, é um bate-bola bem legal, bem descontraído, a gente tentou fazer um resumão aqui do que está acontecendo, do que já aconteceu aí dos campeonatos organizados, né, pela Confederação Brasileira de Futebol, pela CBF, mas a gente vai estar transmitindo aí os principais jogos, né, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo, do Guarani, da Ponte e assim por diante, Série A, Série B, Série C, campeonatos e jogos aí que muita gente não transmite. Aqui no Otacílio Júnior TV, no YouTube, você vai poder acompanhar com a gente. Só tomar uma aguinha porque secou o gogó. Lembrando, gente, que na Série B, vamos dar uma passada rápida na Série B, outro detalhe interessante aí na Série B, que nós tivemos o campeão e o vice-campeão, 2 clubes paranaenses, inclusive 2 clubes de muita força, né? Que é o Atletiba. O Coritiba retorna para a Série A, foi o campeão com 68 pontos e o Atlético ficou na vice-liderança da competição e aí competição de pontos corridos. Foram 38 rodadas, jogo em casa, jogo fora de casa, são 38 jogos, bem extenso, né? O negócio começou aí no final de abril, comecinho de maio e acabou agora em novembro, praticamente aí, né? O campeonato, quase no meio de novembro pro final, o Campeonato Brasileiro da Série D, da Série B, aliás, que é super disputado, jogo a jogo, rodada a rodada. O Coritiba foi o campeão, como frisamos, e o Coritiba que também já ganhou, né, o Campeonato Brasileiro na elite do futebol brasileiro em 85. Quem não se lembra aí, os esportistas um pouquinho mais antigos aí vão lembrar do Coritiba do Lela, que é o pai do Richarlison e também do Alexandro, né? Que jogava no Coritiba, aquele timaço que tinha Lela, que tinha Rafael no gol e assim por diante, o Coxa campeão brasileiro de 85, inclusive jogando com o Bangu, aquela final, né? Ganhando nos pênaltis. O Atlético foi o vice. E a Chapecoense também retornando, né, galera, para a Série A aí do Campeonato Brasileiro. A Chape ficou com 62 pontos. O quarto colocado foi o Clube do Remo. O Remo também foi uma festa danada em Belém do Pará. Tínhamos lá aquela festa religiosa, né, do Círio de Nazaré. Coincidiu bem na última rodada, ou na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro aí da Série C, da Série B, aliás, e o Remo do Guto Ferreira. O Guto fez um trabalho fantástico no Remo e deve ficar aí pro Campeonato Paraense e, consequentemente, também o Guto deve ficar no Remo para a temporada de 2026 para comandar o Remo aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Então são os novos caçulas, né, que vão jogar o Brasileirão aí de 2026. Mas eu fiquei um pouco triste porque nós tivemos o descenso, né? 4 times caíram também da Série B para a Série C. A Ferroviária de Araraquara, a Ferrinha, como é muito conhecida, eu tenho um carinho enorme também pela cidade de Araraquara, já estive narrando em loco lá, inclusive fiz um jogo uma vez lá, Cruzeiro e Palmeiras, e o Barcos jogava no Palmeiras, fez um belíssimo gol na ocasião, na oportunidade, já faz um bom tempo isso, hein, galera? Depois eu estive lá também fazendo jogos do Capivariano, inclusive quando o Capivariano subiu da Série A2 para a Série A1 do Campeonato Paulista, a estreia do Capivariano foi contra a Ferroviária lá na Fonte Luminosa. E o detalhe, hein? Lá em Araraquara tem até elevador, rapaz, para a imprensa poder trabalhar nas cabines de rádio. E naquela ocasião, eu acho que, se eu não estiver enganado, foi a única derrota do Capivariano naquela oportunidade. Foi uma derrota de 1-0 para a Ferroviária e depois o Capivariano deslanchou e acabou subindo, né, para a Série A do Campeonato Paulista e fez, se eu não estiver enganado, uma final diante do Guarani.
e em campo neutro. Inclusive foi uma festa danada, eu fiz praticamente todos os jogos, então eu lembrei aqui de Araraquara desse detalhe bem interessante. Então a Ferroviária volta para a Série C, juntamente com a Amazonas, que também foi rebaixado. A Amazonas alternou muitos altos e baixos, né, na Série B. O Volta Redonda, o Voltaço, que é da cidade do Aço, terminou na 19ª posição. E para alegria do torcedor paraense, produção, nós tivemos aí o Remo voltando, né, chegando na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Paysandu, o Papão da Curuzu, foi rebaixado da Série B para a Série C. Então, para o torcedor do Remo, o ano foi épico, galera. Imagine só, é um Palmeiras e Corinthians, né? O seu maior rival o Remo sendo campeão e o seu, aliás, subindo, né? E o seu maior rival sendo rebaixado aí para a Série C, o Papão da Curuzu, o Paysandu, que vai jogar a Série C em 2026. Bom, da Série B, então, nós demos essa passada aí, agora vamos dar um destaque na Série A, que tá pegando fogo, hein, galera? Não lá em cima, na ponta da tabela. O Flamengo chegou aí aos seus 75 pontos, o Flamengo só perderá o título agora se ele perder os 2 jogos, e o Palmeiras ganhar os 2 jogos, uma série de combinações, então, enfim, pro Flamengo perder o título vai ser complicado. Eu acho que tem mais de 90% de chances do Flamengo sagrar-se campeão brasileiro. Inclusive hoje, nessa noite de quarta-feira, ele jogará 21 horas e 30 minutos diante do Ceará. O Ceará que se cuide, precisa ganhar do Flamengo. Se não ganhar do Flamengo hoje, precisa ganhar na última rodada. Se eu não me engano, na última rodada receberá o Palmeiras. E vale destacar, hein? Vale destacar que o Ceará estava tranquilo, gente. Perdeu aí acho que os últimos 3, 4 jogos, aí complicou um pouquinho a sua situação. Flamengo 75, Palmeiras tem 70, o Cruzeiro tem 69, é o terceiro colocado, e o Mirassol, a sensação do campeonato, ganhou do Vasco ontem por 2-0, chegou aí a 66 pontos na competição, já se classificou para a Libertadores, vai direto, não vai ter aquela fase de grupo não, aquela fase eliminatória. O Mirassol, da querida Mirassol, ao lado de São José do Rio Preto, próximo a Votuporanga, Fernandópolis, além de permanecer, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, é um dos candidatos aí, segundo a imprensa escrita falada, que poderá fazer páreo aos grandes de São Paulo aí no Campeonato Paulista já nessa primeira quinzena de janeiro, aonde começará então os campeonatos regionais, e o Mirassol vem forte, vai ter Campeonato Paulista, vai ter Campeonato Brasileiro e vai ter Libertadores diretamente. Só que o time já fez 37 jogos e vai se despedir do campeonato recebendo talvez o campeão brasileiro na sua casa no Maião. Na próxima rodada o Mirassol vai recepcionar o Flamengo. Talvez seja o jogo aí das faixas do Flamengo. Das faixas não, porque se o Flamengo ganhar hoje, né, já receberá. Mas porque daí é o último jogo, é a última rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Mas lá embaixo, do 15º ao 20º colocado, que tá uma briga de foice danada, galera. O Vitória é o 15º com 42 pontos, só que tá perdendo pro Bragantino, hein? Tá perdendo de 2-0 aí no primeiro tempo. O Santos entra em campo diante do Juventude, já tem bola rolando. O Santos precisa da vitória, tem 41 pontos, só que tem um detalhe nesse jogo. O Juventude já está rebaixado, a equipe de Caxias do Sul, e torce desesperadamente aí para que o seu maior rival seja rebaixado. Então comenta-se nos bastidores que os atletas do Juventude iriam tirar o pé para que o Santos conseguisse aí um resultado, um placar tranquilamente. O Santos precisa da vitória, tem a possibilidade do Neymar Júnior começar jogando. Neymar fez um belo jogo na vitória do Santos diante do Sport na última rodada. Então o Santos ganhando, ele pega o Cruzeiro na última rodada, aí vai precisar de um ponto talvez, dependendo da matemática aí. Então eu acredito que o Santos não deverá ser rebaixado. O Inter joga também nesta noite dentro do São Paulo no Morumbi, precisa como ninguém da vitória. O Inter também tem 41 pontos, precisa ganhar para ir a 44 e aí terá a última rodada que ele vai decidir o seu futuro. Fortaleza tem 40, mas está ganhando do Corinthians, estava ganhando de 1-0 do Corinthians aí. Com a vitória vai a 43 e aí decide seu futuro também na última rodada. Juventude é o 19º com 34 pontos, rebaixado, e o Sport 20º colocado, o Leão da Ilha, que nesta noite o Sport tem 17 pontos. A campanha do Sport foi uma campanha desastrosa, né, galera? 17 pontos, quem tá um pouquinho na frente, que é o próximo, aí o 19º Juventude, tem 34, então praticamente metade dos pontos do Juventude, que também foi rebaixado, né? Então olha a campanha do Sport, uma campanha fraquíssima da equipe, que é uma equipe muito tradicional lá do nosso Nordeste, do nosso querido Brasil. Então na Série A, falamos um pouquinho da Série B, demos um destaque também para a Série C, consequentemente nós falamos um pouquinho também da Série D,
E agora eu não poderia deixar de destacar também, nós tivemos aí no último final de semana, né, o tetracampeonato do Flamengo, campeão da Libertadores em 81, 2019, 22 e 2025. Flamengo chegando ao tetracampeonato da Libertadores. Ganhou do Palmeiras de 1-0, belíssimo gol de cabeça do Danilo. Campo neutro, jogo único, foi no Peru, né? E o Palmeiras, que é o tri, né? Acabou ficando aí com o vice-campeonato da Libertadores. Mas parabéns aos dois clubes brasileiros que chegaram com muita justiça, com muitos méritos, né? A decisão da Libertadores. Palmeiras campeão em 99, 2020 e 2021. Na Sul-Americana, nós tivemos o Atlético Mineiro, o Galo, vice-campeão da Sul-Americana. Jogou contra o Lanús da Argentina. O resultado foi 0-0 no tempo normal e o Lanús, a equipe argentina, acabou ganhando do Galo por 5-4 nos pênaltis. E agora, para a gente já poder fechar o nosso boletim, o nosso resumo esportivo aí, nós vamos destacar as semifinais da Copa do Brasil. E ó que legal, gente, vai ter Vasco e Fluminense. Primeiro jogo, o Vasco é o mandante, provavelmente em São Januário, dia 11 de dezembro, e o jogo da volta, acredito eu, que vai ser no Maracanã. Aí o Fluminense é o mandante. Provavelmente deve ter, acho que, torcida única. Tá tendo torcida única nos clássicos, né? Enfim, mas o mandante no jogo da volta é o Fluminense. O Corinthians, que é o representante paulista nas semifinais, vai medir forças diante do Cruzeiro. Primeiro jogo, o Cruzeiro é o mandante, e o jogo da volta, o Corinthians deve decidir o seu futuro na Copa do Brasil, na sua casa, na Neoquímica Arena, dia 14 de dezembro, um domingão. Então, os dois jogos da volta da Copa do Brasil serão realizados no dia 14, num domingo. E aí sim nós vamos conhecer os dois finalistas da Copa do Brasil, edição de 2025. Inclusive o Corinthians joga hoje, está jogando com o time todo alternativo. Rapaziada, estão treinando, estão se preparando para esse jogo aí e deve jogar na última rodada diante do Juventude, o já rebaixado Juventude, no domingo, também com um time bem mesclado, porque existe todo aquele medo também, né, de contusões, de jogadores se machucarem, assim por diante, para o Corinthians poder jogar com a sua força máxima, porque é o que sobrou aí pro Timão também, né? Nessa reta, nesse final de ano, a Copa do Brasil. A exemplo do Vasco, que mesmo perdendo ontem, eu acho que o Vasco precisa de um pontinho só para não cair. O Fluminense também conseguiu um grande resultado ontem, estava lembrando aqui, ganhou do Grêmio, né? No sul do Brasil, em Porto Alegre, por 2-1. E agora vai voltar, é claro, depois da última rodada, as atenções aí para os dois jogos decisivos da Copa do Brasil. Mais uma vez, pedindo para a galera, se inscreve no canal, dá um like, vai espalhando aí o nosso som, vai divulgando, aciona, clica no sininho aí para você e vai compartilhando também, né? A gente vai ter muita resenha, muita informação, muito bate-papo e muitas transmissões também do futebol. Só estamos começando o Tacílio Júnior TV aqui na plataforma do YouTube. A todos vocês, uma ótima noite, uma ótima quarta-feira, um bom descanso para você que chegou agora do trabalho, para você que de repente vai trabalhar também, para você que está de folga, está de férias e assim por diante, para você que está na escola, na faculdade, para você que está trafegando aí pelas rodovias do Brasil, acompanhando a gente, obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Então hoje foi só uma pincelada, como a gente fala, destacando aí os principais campeonatos, Série D, Série C, Série B, Série A, Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana. Produção, por hoje é só. Tenham todos uma ótima noite, fiquem todos com Deus, até a próxima e tchau!